pessoal! Que coisa boa ter vocês aqui mais uma vez para a aula do quarto ano. Outubro se encerrou e um novo mês se iniciou com um tema novinho para despertar nossas curiosidades, nossas habilidades. O tema que nós vamos articular nesse mês de novembro é espaço, tempo e medidas. Eu tenho certeza que só de ouvir essas palavrinhas, vocês já estão tentando imaginar o que é que vem por aí. Já já vocês vão descobrir se vocês estão no caminho certo. Bom, eu quero adiantar que o que vem por aí são muitas aventuras, muitos desafios, uma viagem para fora do nosso planeta. Tem muita coisa legal. Nós também teremos muitas propostas de atividades e alguns desafios bem práticos para vocês executarem. Bom, pessoal, para a gente poder articular todo esse conhecimento, nós aprenderemos em ciências sobre a observação astronômica, nós vamos ler e compreender narrativas ficcionais e em matemática reconheceremos medidas usuais que fazem parte do nosso cotidiano. Temos muita coisa vindo por aí. Prepara o seu material de anotação e vem comigo! Bom, pessoal, em outubro vocês tiveram um desafio. Quem aí se lembra? Eu passei lá no finalzinho de setembro para vocês começarem a realizá-lo em outubro. Foi um desafio de observação da Lua, sim! E quem realizou esse desafio deve ter observado imagens maravilhosas. Quem aí de casa conseguiu realizar? E capricharam nas ilustrações? Bom, então vamos ver o que quem realizou essa pesquisa observou no mês de outubro? Bom, lá no primeiro dia do mês, ele já começou com a lua cheia, no dia forte, que a fase estava completa, a lua cheia maravilhosa no céu. E da lua cheia, ela começou a transição, vejam, para a fase do quarto minguante. Essa transição é quando ela está indo para ficar na sombra da Terra, escondida do Sol. No dia 9, ela completou a fase de quarto minguante. Depois ela iniciou uma nova transição para a fase da lua nova, que é quando ela não está visível para nós no céu. Ela está escondida na sombra da Terra e não recebe a iluminação do Sol. Depois do dia 16, ela continuou sua transição de fases. E olha que no dia 19, dia 20, ela já começou a se iluminar um pedacinho. Até no dia 23, ela ficar completamente na fase de quarto crescente. E depois da fase de quarto crescente, o que vem? A fase da lua cheia. Então, ela foi fazendo a transição até no dia 31 ela estar completamente lindona, toda iluminada no céu. Bom, então, pessoal, essa foi a transição de fases da lua no mês de outubro. Esse dia 19 está marcado porque foi o dia que eu fiz a pesquisa, não tem nenhuma relação com as fases, ok? O que a gente pode observar são os dias marcados, olha, dia 1, dia 9, 16, 23 e 31. Geralmente no calendário o que vem são os dias, o dia que a fase vai estar completa no céu, onde você vai poder ver essa fase completa no céu. Então é por isso que esse dia está marcado, mas como vocês podem observar, ao longo dos dias ela vai fazendo esse movimento de transição. Muito legal, não é mesmo? Pessoal, e como nós já aprendemos, a Lua ela é o quê? Um satélite natural. Satélites são objetos sólidos que giram em torno do planeta, né? Que giram em torno da órbita do nosso planeta. E a Lua é o único satélite natural da Terra. Mas, gente, deixa eu contar uma curiosidade. Saturno, que é o sexto planeta do nosso sistema solar, chuta aí, quantas luas vocês acham que Saturno tem? E não, mais, um pouco mais. Gente, tem 82 luas. Nessa representação, a gente tem só algumas principais luas de Saturno. Vejam a lua
Titã, ela é a maior de todas. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido esse nome em algum desenho animado, em algum filme, alguma referência com esse nome. Titã é a maior lua de Saturno. Muito bonito, não é mesmo, pessoal? Imagina só como deve ser estar num planeta observando um céu com 82 luas. Uau! Incrível, não é verdade? Gente, e me diz, qual foi a fase da lua que vocês observaram que vocês mais gostaram? Eu gosto mais da fase da lua cheia, quando ela está toda brilhante e lindona lá no céu. E me diz, vocês já tiveram a oportunidade de observar esse céu, essa imensidão, num lugar assim mais afastado das iluminações da cidade? Na zona rural, por exemplo, do nosso município? Gente, se vocês ainda não tiveram a oportunidade, aproveitem assim que puderem, porque é muito diferente, a gente consegue ver com mais clareza, porque a iluminação da cidade atrapalha essa visão do céu, de tudo que tem lá. Aí é tão legal poder olhar aquilo e ficar imaginando daquela vastidão, o que é que tem em cada lugarzinho daquele que a gente observa. Ai, seria tão bom poder observar assim mais de pertinho, não é verdade? O nosso olho não consegue ver tão de perto. Ah, mas tem um instrumento que nos ajuda a fazer essa observação. Quem aí de casa já sabe do que eu estou falando? Ah, isso mesmo, eu estou falando do telescópio. O telescópio é o nosso instrumento de observação dos astros. E o que são os astros? É um nome comum usado a todos os corpos celestes, estrelas, planetas, cometas, satélites. Então, quando alguém disser que está observando os astros, está observando tudo o que a gente pode ver na imensidão do céu, ok? Gente, e deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram a oportunidade de observar por um telescópio o céu? Gente, tem uma iniciativa aqui na nossa cidade muito, muito legal. Vocês vão conhecer o professor Roberto Silvestre. Gente, ele teve uma iniciativa lá em 1996, que foi quando ele inaugurou um observatório astronômico na casa dele. Gente, isso mesmo, ele tem um observatório lá na casa dele. E ao longo de muitos anos, os estudantes puderam ir lá, observar os astros e ouvir as palestras do professor Roberto Silvestre. Gente, pensa que interessante você ter essa oportunidade assim de observar na sua casa os astros todos os dias? Gente, vamos conhecer então um pouquinho mais dessa iniciativa do professor Roberto Silvestre e como que é essa observação através desse telescópio? Vamos lá? De olho na tela. Olá! Roberto Silvestre é um astrônomo autodidata, uma pessoa que gosta de investigar o universo. E o que ele fez? Mais ou menos em 1996, em sua residência aqui em Uberlândia, ele montou um observatório com um telescópio potente. E ele hoje vai contar aqui para a gente, aliás, com trechos de uma reportagem feita aqui mesmo no nosso programa há muito tempo, como é que é gostoso observar através do telescópio o universo. Como ele disse, muitas pessoas olham para uma estrela e não sabem que é um astro, que é um planeta. Então, essa reportagem nos dá ânimo para a gente descobrir maravilhas que estão aí nessa criação de Deus, que é o universo. E ele coloca isso à disposição da cidade de Uberlândia, da sua população, principalmente dos estudantes e aqueles interessados em descobrir as maravilhas que estão lá longe. Através do telescópio, muita coisa é vista, muita coisa é bem alinhada e decifrada. Vamos ver essa reportagem bem interessante. A ideia de trazer um observatório aqui para Uberlândia foi para despertar nas crianças esse sentimento maravilhoso que o universo traz para nós, né? Então eu vim para cá há 27 anos, construí essa casa há 15 e o observatório já tem 13 anos de funcionamento. Em julho de 96 foi a primeira observação pública aqui, né?
14 de julho de 96, nós tivemos uma visita de uma família, a partir daí foi direto. A época do ano melhor para astronomia é junho e julho, que o céu é mais seco, sem nuvens, né? O céu fica excepcional. E de especial na Lua, quem olha pelo telescópio nunca mais esquece, porque quando se vê a Lua a olho nu, a gente não tem noção do que está ali. Quando se vê no telescópio pela primeira vez as montanhas, cratera, aquelas as fendas, aqueles vales, nunca mais se olha a Lua a olho nu do mesmo modo, né? A gente fica contaminado pelaquela imagem, né? E os planetas são especiais também, porque o Saturno dá para ver os anéis, o Júpiter dá para ver as 4 maiores luas, Vênus dá para ver, e Mercúrio também, dá para ver que eles têm fases como a Lua, né? Então são coisas que a gente não aprende na escola e vai aprender às vezes assim numa visita pública aqui no observatório. Viram, pessoal? Que iniciativa legal, muito fantástico, não é mesmo? Gente, e na reportagem, o professor Silvestre mencionou outros planetas do nosso sistema solar. Vocês já conhecem esses planetas? As características particulares de alguns deles que os cientistas já descobriram? Ainda não? Então eu tenho uma animação maravilhosa que vocês vão aprender isso e não vão mais se esquecer. Combinado? Então assistam comigo. O Sistema Solar. Bem-vindos e bem-vindas a Houston. Precisamos de vocês para uma missão que a ONU nos confiou. Vocês querem vir com a gente? Vocês têm que investigar o Sistema Solar e coletar toda a informação possível. A missão vai começar. Quando estiverem preparados, apertem o botão vermelho. Boa viagem! 5, 4, 3, 2, 1. Vocês já estão no espaço. Vejam como o Sistema Solar é bonito. O Sistema Solar forma parte de uma galáxia que se chama Via Láctea. O Sistema Solar é formado por uma grande estrela chamada Sol e 8 planetas. Há luas e satélites que giram ao redor dos planetas. O Sol é a estrela mais brilhante do Sistema Solar. Todos os planetas giram ao seu redor. A energia que ele desprende é necessária para a existência de vida na Terra. Aquele ali, o que está mais perto do Sol, é Mercúrio. Ele é cinza e é o menor planeta do Sistema Solar. O próximo planeta é Vênus. Ele é o mais parecido com a Terra de todo o Sistema Solar. São quase do mesmo tamanho. E aqui temos a Terra, que é de onde a gente vem. Acho que nós já sabemos bastante sobre ela. Vamos para Marte. Ele é conhecido como o Planeta Vermelho. Marte é menor que a Terra e não tem água. Ah, e ele também tem 2 luas. Este aqui é Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. É um planeta gasoso, composto por gases e líquidos, menos pelo centro, que é rochoso. Aqui temos Saturno, o planeta dos anéis. É o segundo maior planeta e também é gasoso. Os anéis são formados por rochas e asteroides. E aqui está o gigante de gelo, Urano. Também é composto por gases e líquidos. Tem nem mais nem menos do que 27 luas. E por último temos Netuno, o planeta mais distante do Sol, e por isso o mais frio do Sistema Solar. Os
planetas giram ao redor do Sol. Este movimento se chama translação. Graças a ele, a duração da noite e do dia varia e temos diferentes estações do ano. Também giram sobre eles mesmos e este movimento se chama rotação. Graças a ele, a duração da noite e do dia varia e a temperatura de cada área também. Cada planeta faz estes dois movimentos a velocidades e distâncias diferentes ao redor do Sol. Por isso, o dia dura 24 horas na Terra e 243 dias terrestres em Vênus. Pronto, vocês já terminaram a missão. É hora de voltar para a Terra para contar as suas descobertas sobre o Sistema Solar. Muito bem! Gostaram, pessoal? É isso. E olha, não se limita às informações da aula, não. Tem iniciativa de pesquisar, de ir atrás sobre esse assunto. Tem muito vídeo legal na internet. Mas cuidado, verifique as fontes, ok? Gente, e na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre os satélites, ok? Não percam! Pessoal, olha que graça esse livro aqui. O Menino da Lua, escrito e ilustrado pelo Ziraldo. Quando eu estava estudando sobre esse tema da nossa aula, eu encontrei esse livro. Achei tão legal que quis trazer ele para poder compartilhar com vocês. É muito fantástico. E esse livro aqui, o texto do Ziraldo, ele está recheado daquele recurso que a professora Renata nos ensinou, a intertextualidade. Se lembram? Vamos relembrar o que é então essa intertextualidade? Bom, a intertextualidade é quando o texto conecta com alguma coisa do leitor, alguma informação pessoal nossa, alguma referência pessoal, ou quando ele faz conexão com algum conhecimento de mundo, ou quando ele faz uma conexão com outro texto já existente. Esse livro, ele é excelente nesse tipo, para estudar esse tipo de recurso, porque o Ziraldo usa e abusa desse tipo de recurso, da intertextualidade. Infelizmente, o livro ele é um pouco extenso, a história é um pouco grande, não dá para eu contar ela completa para vocês. Mas ao longo das nossas aulas, nós vamos fazer algumas leituras. E quando as aulas retornarem, se na sua escola tiver o livro, e você tiver a oportunidade de ler, aproveitem. Combinados? Nós vamos começar a analisar isso que eu acabei de falar pela contracapa do livro. Vejam só. Aqui na contracapa, o autor, ele já traz os personagens que fazem parte de uma história que está dentro da história. Bom, esses personagens, eles vieram desses planetas. Ela é uma história que se passa lá no futuro, muito futuro. Ele usa a ficção, Ele inventou a história imaginando o cenário lá no futuro. Esses personagens são o Nan, que mora na Terra, o VV, que mora em Vênus, o Saturnino, que mora em Saturno, o Irmin, que mora em Mercúrio, o Ju, que mora em Júpiter, o Tel, que mora em Urano, o Tuna, que mora em Netuno, Martin, que mora em Marte, o Zelen, que é o principal, que mora na Lua, e o Plut, de Plutão. Calma aí que nós vamos entender algumas questões. Bom, o Ziraldo, para dar personalidade a esses personagens, ele usa as características já descobertas pelos cientistas referentes a esses planetas. E ele acrescenta mais algumas personalidades, então ele torna esses personagens bem interessantes para o leitor. Então aqui nós já temos a primeira intertextualidade, então ele vai relacionando a história dele com conhecimentos de mundo, conhecimentos já adquiridos pela humanidade. Agora eu te pergunto, por que vocês acham que ele retratou o Plut, que mora em Plutão, dessa forma aqui? A gente só vê os olhinhos dele. Ele parece um fantasminha, ó, Puft, Plut. Por que será que o autor retratou o Plut dessa maneira, parecendo um fantasminha? Pensa aí na sua casa. O que você acha?
Ele não tem rosto, não tem mãos, pés como os outros personagens. O que vem aí à cabeça? Tá, e se eu te der a seguinte informação? Plutão, antes, era considerado um planeta. Era o 9º planeta do nosso sistema solar. Mas em 2006, os astrônomos se reuniram e decidiram que Plutão não seria mais considerado planeta, porque ele não tinha as características suficientes para isso. Então, ele foi rebaixado à categoria de planeta anão. Então, ele deixou de ser considerado um planeta e passou a ser considerado um planeta anão, como vários outros. E aí? Com essa informação, fica mais fácil entender por que Plutão foi retratado dessa forma? Foi colocado dessa maneira? Fica, não é verdade? Então essa é a dica, pessoal. As obras literárias, elas precisam ser lidas, relidas. É importante fazer uma pesquisa. Quando o autor trouxer um cenário, pesquisa aquele cenário. Que lugar é esse que ele está falando? Sempre tem uma história por trás daquilo. Isso ajuda você a compreender melhor por que o autor se referiu daquela forma, o que aquilo quer dizer. Isso contribui muito para a sua compreensão da leitura daquilo que está sendo exposto. Você vai entender muito mais e aquilo vai ficar gravado na sua memória, vai ter um significado para você. Gostaram da dica? Mas tem que colocar em prática, hein? Pessoal, e hoje, no nosso momento da matemática, nós vamos mergulhar no mundo das medidas. Sim, e vai ser fácil, vocês vão tirar de letra, porque isso faz parte do nosso cotidiano. Nós vamos, nesse mês de novembro, aprender sobre medida de comprimento, medida de massa, medida de capacidade. E hoje nós vamos começar com a medida de comprimento, combinado? Então vamos lá? Bom, quando precisamos medir a altura de uma pessoa, o tamanho de um objeto, comprar um pedaço de tecido, saber a distância entre dois locais, utilizamos a medida de comprimento, ok? Bom, vejam essa régua. A régua é um material escolar que a gente utiliza sempre, não é verdade? Então vamos começar a aprender por ela. Aqui nós vamos aprender as unidades de medidas convencionais do comprimento. Cada tracinho pequenininho daquele da régua, ele vale 1 milímetro. 1 milímetro. Pensa aí comigo, o que a gente pode medir que a gente vai usar o milímetro? Que é tão pequenininho que a gente vai usar o milímetro. É um mosquitinho bem pequenininho, o que mais? A espessura da folha do papel do caderno, não é? É tão fininho que a gente usa o milímetro. Bom, quando eu junto 10 milímetros, aí eu tenho uma unidade de medida um pouco maior, que é o centímetro. O que a gente pode medir que a gente vai usar o centímetro? Bom, aqui eu tenho o apagador, eu tenho pincel, eu tenho a minha mão. É um tamanho que dá para ser medido com centímetro. Eu tenho certeza que você está olhando a sua volta e já está vendo um monte de coisa aí que a gente mede usando essa unidade de medida, o centímetro, não é verdade? Bom, então, 1 milímetro juntou 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Mas agora eu quero medir coisas um pouquinho maiores. Eu vou usar 1 metro. Cada 100 centímetros, grupinho de 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Então, 1 milímetro, 10 milímetros juntos, 1 centímetro, 100 centímetros juntos, eu tenho 1 metro. Vamos observar essas alturas que nós temos aqui? Bom, o homem, ele mede 175 centímetros. Mas se a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro, então eu posso ler que ele mede 1,75 m. A mulher, 160 centímetros. Então eu posso ler que ela mede 1,60 m. A menina, 130 centímetros. Então eu posso ler que ela mede 1,30 m. E a girafa? Veja, o 100 se repete 3 vezes, 300 centímetros. Então, eu digo que a girafa tem 3 metros. Viram só? Mas essa unidade de medida ainda pode aumentar. E se eu quiser medir longas distâncias, tipo daqui para Uberaba,
o que eu vou usar? Eu ainda vou ler em metros? Não. Aí eu vou usar quilômetros. Em cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Segundo o Google Maps, de Uberlândia a Uberaba eu tenho 108 quilômetros. Se cada quilômetro são 1000 metros, eu multiplico por 1000 para saber isso em metros. São 108.000 metros. Viram que legal? Bom, então sendo assim, eu posso concluir o seguinte, que dentro de 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, eu tenho 100.000 centímetros e eu tenho 1 milhão de milímetros. Dentro de 1 metro, eu tenho 100 centímetros e eu tenho 1000 milímetros. E dentro de 1 centímetro, eu tenho 10 milímetros. Ou seja, para eu ter 1 centímetro, eu preciso de 10 milímetros. Para eu ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. E para eu ter 1 quilômetro, eu preciso de 1000 metros. Então, a gente precisa conhecer essas unidades convencionais para conseguir resolver os desafios que possam aparecer no dia a dia. Mas eu quero saber se você está atento. Presta atenção. Eu vou colocar um desafio para vocês. Aqui vão aparecer vários objetos que a gente usa para medir. E você vai encontrar os intrusos para mim. Você vai me dizer quais objetos não são instrumentos usados para medir o comprimento. Atenção, valendo! Pensem com calma. Encontraram? Vamos conferir? O copo medidor de capacidade, ele não é para medida de comprimento. O termômetro, que mede temperatura, é um intruso. E as duas balanças que medem massa, uma mais antiga e uma mais atual. De medição de comprimento, instrumento para medir comprimento, o que nós temos? A fita métrica, muito usada pelas costureiras. O metro articulado, muito usado na construção civil. A trena também. E a régua, que a gente usa muito na escola. Viram só? Parabéns! Então é isso, lindezas, a nossa aula está terminando. Hoje nós iniciamos a nossa viagem espacial, relembramos a intertextualidade, não é verdade? E aprendemos sobre as unidades de medidas convencionais do comprimento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e nós temos muita coisa para fazer na próxima aula. Não percam, hein, pessoal? Tchau!